Pessoal, vocês estão vendo os slides? Sim, Sim, né? Então vamos lá. Antes da gente dar continuidade, eu vou fazer uma revisão do que a gente já viu até agora em relação a modelos atômicos, tá? O primeiro modelo atômico que a gente viu foi já faz um tempinho, e ele é o modelo atômico de Dalton, tá? Foi o primeiro cientista assim que fez um modelo atômico relevante, a gente estuda bastante ele. Pessoal, alguém lembra? Eu falei que de acordo com os modelos atômicos, eles tinham alguns superpoderes, né? Alguém lembra qual que era o superpoder do modelo atômico de Dalton? Como que era o modelo atômico inquebrável? de Dalton? Ele era indivisível, né? Eu não consigo quebrar esse átomo. O átomo, ele falava que era a constituição mínima de qualquer substância, de qualquer matéria. Eu podia tentar quebrar essa esfera maciça aqui, ó, que eu não conseguiria. Então, para Dalton, o átomo era indivisível, era uma esfera maciça e indivisível. Divisível. A palavra-chave aqui para data é indivisível. Não consigo. Daí veio Thomson e ele, no modelo dele, ele quebrou essa teoria de Dalton, porque Thomson, nos experimentos que ele fez, aquele experimento de que o raio catódico, que é um raio carregado negativamente, ele se desvia por uma carga positiva, porque os opostos se atraem, negativo e positivo se atraem. Então ele percebeu que dentro do átomo tinha outras coisas, então podia quebrar o átomo. Ele descobriu os elétrons, né? Então, para ele, ainda era uma esfera, tá? A maciça era composta de massa, não tinha espaços vazios, era uma esfera. Era uma esfera positiva cheia de cargas negativas lá dentro. Então, ele descobriu a carga negativa, pessoal. Como que é o nome dela? Alguém lembra? Como que chama a carga negativa no átomo? Ninguém lembra? A carga negativa é o elétron, tá? Elétron. E a carga positiva são os prótons. Prótons. Então, pessoal, ele quebrou essa teoria de Dalton. O átomo, ele é divisível assim. Eu consigo dividir ele em partes menores. Eu chego nos elétrons e nos prótons. São as cargas positivas e as cargas negativas que existem dentro do meu átomo, tá? Então, para ele ainda era esférico e ainda era maciço. Ele tinha massa lá dentro, só que ele tinha cargas positivas e negativas. Daí vem Rutherford. Alguém lembra o modelo atômico de Rutherford? Como que ele descrevia o modelo atômico dele? Lembro não. Ó, o modelo atômico de Rutherford, ele falava assim, ó, que meu núcleo é positivo, então eu vou ter o núcleo aqui, ó, positivo. Ele vai ser uma esfera positiva, vai estar carregada com cargas positivas, que são os prótons. E ao redor dele eu vou ter a eletrosfera. A eletrosfera, ela é cheia, de espaços vazios, tá? Ela tem regiões vazias, ela é meio oca. Ela vai ter essas linhas que é a eletrosfera, que é onde os elétrons andam. Os elétrons ficam ao redor aqui do núcleo andando, ó. Negativo, ele fica aqui nessa eletrosfera. Negativo, negativo, negativo negativa, que está cheio de elétron andando. E eles ficam orbitando ao redor desse núcleo que está positivo. O núcleo ele é pequenininho, ele ocupa uma parte bem pequenininha aqui no centro, só que ele é bem pesadão, tá? Quase toda a massa está no núcleo. E os elétrons são leves e ficam num espaço maior, por quê? Porque ele é tão leve, ele movimenta tão rápido que ele precisa de espaço para se movimentar, tá? E ele fica se movimentando ao redor do núcleo nesses espaços vazios, tá? Vocês lembram lá o experimento que o Rutherford fez chegou nessa conclusão é que ele emitia raios lá, daí tinha uma lâmina de ouro, daí esses raios conseguiam atravessar a lâmina de ouro. Então, se ele tivesse um superpoder, o superpoder dele seria
invisibilidade, né? Ele consegue atravessar paredes, atravessar coisas. São esses espaços vazios que conseguiam atravessar com maior facilidade, tá? Então, olha, para Dalton, ele comparou. Com o que que o Dalton comparou o modelo atômico dele? Alguém lembra? Com que objeto que o Dalton comparou esse modelo atômico dele? Não, Com a não lembro. bola de bilhar, né? A bola de sinuca, bola de bilhar. Aqui, Thomson comparou dele com pudim de passas, tá? Pudim de passas, que é o manjar, né? Como se as uvas passas que são pretas ali no meio, é como se fossem esses elétrons aqui, ó, que estão no meio de uma carga positiva, que no caso seria aquela massa branca lá. E Rutherford comparou o modelo dele com um sistema solar. Sistema solar. Isso aqui é só para vocês não esquecerem. Às vezes você associa com o que que parece que vocês não esquecem, tá? Sistema solar. Que no sistema solar eu tenho o Sol no meio e tenho os planetas orbitando ao redor do Sol. Os elétrons é como se fossem os planetas que ficam orbitando ao redor do Sol, tá? Então, esses foram os modelos que a gente viu até hoje, até na aula anterior, tá? Daí eu também tenho os nêutrons, né, que são as cargas neutras que fica aqui no núcleo, ó, junto com os elétrons, junto com os prótons, porque os prótons são positivos, positivo com positivo se repele. Se eu não tivesse alguma carga ali para evitar que o positivo com positivo se repelisse, o núcleo ia estourar, né? Então eu coloco é, coloco os nêutrons aqui que não tem carga nenhuma para aliviar a tensão entre as cargas positivas. Então, eu já descobri que no átomo, dentro do átomo, eu tenho elétrons, que são as cargas negativas. Por isso que fala eletricidade, vou para a energia elétrica, porque é a movimentação dos elétrons, tá? Tem os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que são as cargas neutras. Beleza. Daí eu cheguei no modelo atômico de Bohr, que é o que a gente vai estudar hoje. Bohr, o que que ele falou? Ele colocou o modelo dele desse jeito aqui que está nesse desenho, ó. O núcleo está positivo, então continua a mesma coisa lá que Rutherford. O núcleo está bem positivo, está aqui no centro. Ele é bem pequenininho, mas ele é bem pesadão. A maior parte da massa está no núcleo, tá? E os elétrons, eles ficam aqui andando, orbitando ao redor da, do núcleo. Eles ficam aqui na eletrosfera. A única coisa que o Bohr falou a mais é que os elétrons eles ficam em órbitas estacionárias. Olha, eles ficam em órbitas certinhas. Ele não tem um movimento desordenado. Ele fica andando aqui, ó, tá nessa órbita. Este elétron aqui. O outro elétron fica, por exemplo, esse elétron aqui fica andando nessa órbita. O que que acontece? Quanto mais distante do núcleo, mais energia ele vai ter. Então, o que que acontece? Às vezes, o elétron ele pode ganhar energia. Por exemplo, vamos supor que eu estou na minha camada K, que é essa primeira camada aqui que chama K. Ó, ele colocou o nome para as camadas. A primeira, mais próxima do núcleo, ele chamou de K. Se eu estou aqui, eu estou com uma certa energia. Se eu ganhar energia, se eu tiver mais energia, o que que vai acontecer? Eu vou fazer um salto. Vou fazer um salto quântico. Eu vou sair daqui e vamos supor que eu venha para cá. Ganhei muita energia. Vou soltar, vou para uma órbita mais longe, mais distante, tá? Que ela é mais energética. Deixa eu só autorizar algum aluno a entrar na sala. Tá, ganhei energia e fui para uma órbita mais distante. Então foi isso que aconteceu aqui, ó. O elétron ganha energia, vem e passa para essa órbita mais distante. Então eu falo que o elétron ficou excitado, ele ganhou energia, ele está bem enérgico, ele vai ganhar energia, ele vai saltar. O que que acontece? Tem uma hora que ele vai gastar essa energia. Ele não vai ficar com essa energia o tempo inteiro. Quando ele perde a energia, ele volta para a órbita que ele estava. E quando ele volta para a órbita que ele estava, pessoal, ele libera luz, tá? Então, aqui por esse modelo, conseguiu-se explicar a luz, tá? A luz é emitida dessa maneira. Eu excito o elétron vai para uma órbita mais distante do núcleo, que tem mais energia.
Só que ele vai gastar essa energia. Quando ele gasta energia, ele tem que voltar para essa órbita que ele estava inicialmente. Quando ele volta, ele libera essa energia em forma de luz, tá? Então, olha aqui, os elétrons percorrem órbitas circulares ao redor do núcleo, denominadas órbitas estacionárias. Cada órbita circular apresenta uma energia constante. Então, o elétron fica aqui rodando nessa órbita, ele não sai da órbita dele. Então, ele fica aqui, vamos supor que é esse aqui, está nessa órbita, está aqui, está aqui. Está nessa órbita estacionária, que é a órbita que ele não muda, por isso que chama estacionária. E ele vai ficar aqui. Deixa eu atualizar o aluno entrar na sala, espera aí. Permitir. Volta, 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 sai, vem. Então ele vai ficar aqui orbitando, 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 orbitando aqui nessa órbita. É isso que ele está falando. Daí ele colocou aqui, ó, os elétrons localizados em órbitas mais afastadas do núcleo possuem maiores valores de energia. Então, quanto mais afastado do núcleo, mais energia ele vai ter. Então, ao absorver certa quantidade de energia, o elétron deve saltar para uma órbita mais energética. Então, ele ganhou energia, vem, pá, vai para uma órbita mais energética. Quando ele retorna à sua órbita original, o elétron libera o mesmo valor de energia que foi absorvido no salto quântico. A liberação de energia, conhecida como fóton, ocorre na forma de luz, tá? Então, ele vai ganhar energia, vai para uma órbita mais distante. Quando ele retorna para a órbita original dele, ele vai liberar luz, tá bom? Então, esse aqui foi o modelo atômico de Bohr, tá? Ele falou dessa maneira. E o elétron, pessoal, ele dá saltos quânticos, tá? Ele não pode ir caminhando de um até o outro, tá? Ele não, nesses espaços que não tem órbita, que são os espaços vazios, ele não passa, tá? É como se o superpoder dele fosse se teletransportar. Ele sai de um vrap e já vai para o outro direto. Ele não vai andando, ele se teletransporta, ele ganha energia, vai para o mais longe. Depois perde energia e volta, libera luz, tá? Então, esse é o modelo atômico de Dalton. Cada camada, observa, ele deu um nomezinho, de acordo com. Ele seguiu a ordem do alfabeto, começando com K. K, L, M, N, O, P, Q, tá? Quanto mais longe do núcleo, ele foi ganhando uma letrinha, né? Começa aqui com a K, que é a órbita circular mais próxima do núcleo, depois vem para L, para M, para N e assim por diante. Esse aqui, ele é chamado modelo atômico em camadas, tá? Ele é conhecido como modelo atômico em camadas, camadas. Lembra da cebola? A cebola não tem camadas? Então é como se ele estivesse fazendo essas camadinhas aqui. Então eu tenho um que lembra a bola de bilhar, tem um que lembra o pudim de passas, tem um que lembra o sistema solar, e agora eu tenho um sistema em camadas, tá bom? Então, a aplicação do modelo atômico de Bohr, né? É muito comum a utilização de fogos de artifício durante jogos ou festas de fim de ano. Cada elemento apresentará sua própria cor ao emitir energia. O que que acontece? Quando eu vou soltar o fogo de artifício, tá lá, ele vai estar cheio de átomos ali dentro e vai ter os elétrons. Quando ele coloca o fogo, o elétron vai ficar excitado, ele vai ganhar muita energia, porque eu estou colocando fogo nele. Então, quando ele estiver lá em cima, ele vai ganhar tanta energia, ele vai ganhar tanta energia que ele vai estourar, vai chegar lá em cima. Só que quando ele chegar lá em cima, essa energia ele ganhou muito, ele saiu de uma órbita menos energética para uma órbita mais energética. Ele vai ter que retornar para a órbita original dele. Quando ele volta, ele emite luz. Cada elemento químico, pessoal, tem uma luz bem específica, tá? Por exemplo, o arsênio. Arsênio é um elemento químico da tabela periódica, tá? O elemento 33. Nas próximas aulas a gente vai estudar a tabela periódica, vocês vão ver ele lá. O arsênio ele libera a cor azul. Então, se eu quiser, por exemplo, um fogo de artifício da cor azul, eu uso o elemento químico arsênio ali dentro. O sódio libera a cor amarela. Toda vez que ele se excita, ele volta para a camada original dele, ele vai liberar luz da cor amarela. O alumínio vai liberar a cor branca. O cobre vai eliminar a cor verde e assim por sequência, tá? Cada elemento químico libera a sua própria cor.
Então, para ele emitir a luz, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que excitar os elétrons, tenho que dar energia para ele. No caso do fogo de artifício, eu dou energia colocando fogo. Ele vai ficar com muita energia, vai para uma órbita mais distante do núcleo. Daí, quando ele retorna para a órbita original, que é aquela mais próxima do núcleo, ele vai emitir luz. E ele emite luz de acordo com o elemento químico, cada elemento químico emite a sua própria cor da sua luz, tá? Uma outra aplicação, né, desse modelo quântico que vemos sempre que saímos nas ruas, principalmente à noite, são os letreiros luminosos usados em publicidade. Neles é empregado o gás neônio. Então, aqueles letreiros luminosos que você chega perto faz até um barulho, fica zzz. Aqueles letreiros luminosos, pessoal, também funciona dessa maneira. Dou energia para os elétrons, só que ele fica o tempo inteiro, né, dando energia. Daí o elétron fica excitado, volta para a órbita de origem dele e emite luz. Daí ele excita e volta o tempo inteiro para ficar emitindo luz o tempo inteiro, tá? Lá eu uso o gás neônio, que fica com aquelas luzes. Então também dá para ver luzes, né? Tipo aquelas figurinhas que brilham no escuro, elas também vão emitir luz. Esse modelo atômico de Bohr, ele serve para vir e para explicar essas luzes, tá bom? Ele consegue explicar a luz. É um modelo atômico que conseguiu explicar a luz pela excitação e retorno dos elétrons para as órbitas menos energéticas, tá? Pessoal, esse é o último modelo atômico que a gente estuda no ensino médio. Ele é muito aceito, esse modelo atômico de Bohr. Obviamente que ele já foi melhorado, tá? Hoje em dia tem o modelo atômico que leva em consideração a teoria de Schrödinger. Só que isso aí estuda só quem vai fazer faculdade de química ou alguma faculdade que envolva física, química, modelagem quântica, essas coisas que segue, tá? Então é só para vocês verem que no percorrer do tempo, o homem sempre procurou entender como que é o átomo, o que é constituído o mínimo da matéria, né? Então a gente viu como que ele se funciona nesses quatro modelos, que já tem outros melhores do que esses para desenvolver, mas aqui no ensino médio a historinha acaba por aqui, tá? Esse aqui é o mais avançado que a gente estuda, que é o modelo atômico de Bohr. Daí, pessoal, eu tenho elétrons, cada átomo, cada elemento químico tem uma quantidade X de elétrons. E a brincadeira vai ser distribuir essa quantidade de elétrons no diagrama. Eu tenho um diagrama de Linus-Pauling, tá? O diagrama de Linus-Pauling é esse diagrama bonitinho aqui. Essa aula e a aula que vem a gente vai trabalhar bastante para a gente pegar o jeito dele, tá? O que que acontece? Cada camada daquela, vocês viram lá que é como se fosse uma cebola, né? Eu tenho a camada K, que eu posso ter elétrons nela. Depois ao redor eu tenho a camada L, que eu posso ter elétrons nela. Depois eu tenho a camada M, que é outra camada que eu posso ter elétrons. Em cada camada dessa eu tenho subcamadas, que são subníveis, que é onde os elétrons podem ficar também. É como se eu pegasse a K aqui e fizesse pequenas divisões dela. Eu dividisse ela assim, ó. Essas subdivisões são as subdivisões S, P, D e F. E em cada subdivisão dessa, eu tenho o número máximo de elétrons que eu posso alocar ali dentro. Olha, o orbital S só cabe dois elétrons dentro dela. Se eu tiver mais elétrons, eu vou para o subnível P, que cabe 6. Depois eu vou para o D, que cabe 10. Depois eu vou para o F, que cabe 14. Vocês vão entender mais quando a gente fizer as atividades, tá? Aqui, para você não esquecer, sempre lembra que é de 4 em 4, ó. Do S para o P. O S só cabe 2. Para o P, eu adicionei mais 4. Então, 2 mais 4, 6. O D cabe mais 4. 6 mais 4, 10. E o F cabe mais 4. 10 mais 4, 14. Então, essas quantidades são bem importantes. O orbital S só cabe 2. O P só cabe 6.
o D só cabe 10 e o F só cabe 14, tá? E esse diagrama de Linus-Pauling serve para eu distribuir esses elétrons de cada elemento químico para falar quantas camadas que o elemento químico, qual que é a camada mais energética, qual que é o último subnível ocupado e tudo mais. Através desse dá para tirar muitas informações a respeito do elemento químico, tá? E saber características dos elementos químicos. Então, olha, o diagrama de Linus-Pauling é desse jeito que coloca, ó, 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Depois vem o P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P. Depois o D, 3D, 4D, 5D, 6D. E o F, 4F, 5F. Então, é sempre nessa ordem, a gente sempre vai usar esse diagrama de Linus-Pauling, tá bom? Nessa aula e nas próximas aulas a gente vai usar muito isso. Lembrando que o orbital S sempre cabe 2 elétrons, o P cabe 6, o D cabe 10 e o F cabe 14. As quantidades de elétrons eu vou colocando aqui em cima, ó. E eu sempre preencho de cima para baixo, acompanhando a diagonal. O primeiro que eu preencho é esse. Acabou? Vem aqui em cima e vou no próximo. Preencho esse. Acabou? Vem aqui em cima e vou no próximo. Até completar tudinho. Nas atividades que eu vou fazer agora, vocês vão entender melhor, tá? Então agora peguem uma folha, já escrevam, depois é só colocar essas respostas, tirar a foto e colocar na plataforma, tá? Que eu já vou fazer as atividades da semana. Então vamos lá para número um. Ele perguntou sobre o modelo atômico de Bohr, que é esse modelo atômico que a gente acabou de estudar, que é sobre camadas, que o elétron tem que fica em camadas. Ele quer o que é errado, alternativa incorreta, a errada, tá bom? Então eu vou procurar a errada. Pessoal, vocês estão me escutando? Sim, Sim. Então vamos lá. A letra A fala assim, ó, quando o elétron recebe energia, ele salta para o nível mais externo, que é o nível mais energético e mais longe do núcleo. Tá certo ou errado isso aqui? tá certo. Tá certo, isso o Bohr falou. O elétron ganha energia e vai para o nível mais externo. Daí aqui a letra B. A eletrosfera é constituída de camadas, né? A eletrosfera é onde ficam os elétrons, é constituída de camadas, que são as órbitas. E cada uma dessas camadas possui energia bem definida, certo ou errado? Certo. Certíssimo. Certo. Letra C. Quando um elétron passa de um estado menos energético para outro mais energético, ele devolve a energia na forma de ondas eletromagnéticas, luz. Pessoal, aqui só tem um detalhe, ó. Quando um elétron passa de um estado menos energético, quando que ele libera luz? É quando ele está Quando do ele passa mais do do mais pro mais menos. para o menos, né? Ele ganha energia e vai para o mais energético. E quando ele sai do mais energético e retorna para o menos energético, que ele vai liberar a luz. Então só tem esse detalhezinho. Não é quando ele passa de um menos energético para o mais energético. Ele vai liberar a luz quando ele passa do mais energético, quando ele retorna e vem para o menos energético. Então a errada é a letra C só por conta desse detalhezinho, tá? A luz é emitida quando ele passa do mais energético para o menos energético. Tá? A letra D, se um elétron passa do estado A para o estado B, recebendo uma quantidade de energia, quando voltar para B, devolverá essa mesma quantidade de energia na forma de ondas eletromagnéticas, luz. Então tá certo, é quando ele retorna para o de origem dele que ele libera a luz. Então a errada, a incorreta é a letra C. Bem simples essa. Aqui a número 2, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque isso aqui é bem importante, que é a distribuição eletrônica aqui no diagrama de Linus-Pauling. Ele falou assim, ó, faça a distribuição eletrônica em subníveis do elemento químico manganês. Então, ele que deu o símbolo do manganês, tá, pessoal? Esse número de cima, que é o número maior, ele indica a massa do manganês. Então, ele pesa 55 unidades. Aqui embaixo, o 25, pessoal, é o número atômico, que eu chamo de Z, que é o número atômico. O número atômico ele indica a quantidade de prótons, tá? Prótons são as cargas positivas. Mas quando ele não tiver carga, se ele não tiver negativo, se ele não tiver positivo, significa que esse elemento ele é neutro. E o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Quando ele está neutro. Então aqui, ó,
É o mesmo número de prótons e o número de elétrons. Então ele quer a distribuição eletrônica, eu quero distribuir a quantidade de elétrons nessas camadas aqui dessas órbitas, tá? Então eu vou distribuir 25 elétrons aqui para esse átomo. Lembrando, o orbital S, subnível S, cabe no máximo 2 elétrons, subnível P cabe no máximo 6 elétrons, subnível D cabe no máximo 10 elétrons e subnível F cabe no máximo 14 elétrons, sempre de 4 em 4. Eu vou somando mais 4. Então, eu sempre vou ter que seguir a ordem, ó, pessoal, das setas, sempre de cima para baixo na diagonal. Aqui, quando eu sigo essa seta, eu chego no 1s. Pessoal, o S cabe quantos elétrons? 2, 2, então eu vou colocar 2 aqui em cima, ó, 2 elétrons. Eu tenho que colocar até dar 25. Então aqui terminei essa primeira diagonal. Acabou essa diagonal, eu vou lá em cima, de cima, sempre de cima para baixo. E chego nessa aqui. Cheguei no 2s. Pessoal, o S cabe quantos elétrons novamente? 2, 2, então eu vou colocar mais 2 elétrons aqui. Deu, vem. Acabou essa diagonal. Acabou essa diagonal, vou lá em cima novamente e sigo, ó. Cheguei no orbital P, que é o 2p. O P cabe quantos elétrons? 6, 6, então eu vou adicionar mais 6 aqui. Vem. Cheguei no S. O S cabe quanto? 2, 2. Então vou colocar mais 2. Vem. Cheguei aqui. Deixa eu contar quantos elétrons eu já coloquei. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 2, 12. Já coloquei 12. Mas eu tenho que completar até dar 25. Então não acabou. Então vem na próxima. Siga aqui na diagonal. Vem. E cai no orbital P. O orbital P cabe 6. Então eu coloco mais 6. Já tinha 12, 12 mais 6, 18. Já coloquei 18. Vem aqui para o S. O orbital S cabe 2, então vou colocar mais 2. Então, 18 mais 2, 20. Já tenho 20 elétrons já distribuídos. Vou lá na outra, começo sempre de cima para baixo. Cheguei no orbital D. O orbital D cabe quantos elétrons? 10, 10. Só que eu já tenho 20, né, pessoal? Se eu já tenho 20, para 25 falta quanto? 5, 5. Então eu vou colocar só 5 aqui. Uai, professor, mas orbital D cabe 10. Sim, ele cabe até 10 elétrons, tá? Só que eu preciso só de 5. Então ele cabe até 10. Ele pode ficar só com 1, com 2, com 3, com 4, até 10, tá? Então, essa aqui é a distribuição de Linus Pauling, é colocar na ordem aqui o número de elétrons que vai vindo. Então, olha, esses elétrons aqui, eles estão mais próximos do núcleo, depois vai vindo para essa subcamada 2p e assim por diante, até chegar na o último nível mais energético aqui, que é o 3d5, tá? Então, observem, vamos só tirar algumas conclusões. Quando eu faço essa distribuição eletrônica, eu falo assim, ó. Então, o manganês, ele tem uma camada, duas camadas, três camadas, quatro camadas com elétron, ó. Até a quarta foi ocupada, as outras não ocupei elétron. Na primeira camada eu coloquei apenas dois elétrons. Na segunda camada eu coloquei 2 mais 6, que são 8 elétrons. Na terceira camada eu coloquei 2 mais 6 mais 5, que é 13 elétrons. E na última camada aqui eu coloquei apenas 2 elétrons, tá? Essa camada, que é a última, eu chamo camada de valência, que é a última camada eletrônica, tá? E essa é a distribuição eletrônica do manganês. Muitos exercícios eles pedem para eu colocar na ordem. Daí é só colocar. O primeiro que eu coloquei foi 1s2, depois veio 2s2, só colocar na ordem que eu fui preenchendo. Depois vem o 2p6, depois o 3s2, depois o 3p6, depois o 4s2 e depois o 3d5.
Então, essa aqui é a distribuição eletrônica para o manganês. Essa é a resposta, tá? Então, sempre lembre, em orbital S cabe 2, P6, D10, F14. Vou distribuindo sempre na diagonal de cima para baixo até completar o número de elétrons que o meu elemento tem. No caso, o manganês são 25. Essa é a distribuição para o manganês, tá bom? Então vamos agora aqui para o número 3. Tá acabando, tá, pessoal? Hoje a aula é um pouquinho mais chatinha, porque esse assunto ele é um pouco mais difícil, mas está acabando. Então, aqui, ó, observe a distribuição eletrônica abaixo e responda o que se pede. Então, ele já fez aquela distribuição que eu fiz lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s5, 3p6, 4s2, 3d1. Então, ele perguntou assim, quantas camadas eletrônicas existem nessa distribuição? Então, olha, eu tenho a camada 1, eu tenho a camada 2, eu tenho a camada 3 e eu tenho a camada 4, que volta para 3, né? Se eu fizesse a distribuição lá de Linus Pauling, seria. Deixa eu até copiar aqui. Manter. Aí ele não vai copiar só o negócio. Peraí. Copiar. Colar. Deixa eu só recortar aqui rapidão, pessoal. Recortar. Vem. 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 Pronto. Deixa eu maximizar. Então, aqui, ó, pessoal. Vocês estão enxergando aí? Opa! Sim. Então, olha aqui. É como se ele fizesse a distribuição, ó. Ele colocou 2 aqui, depois colocou 2 aqui, colocou 6, 2, depois veio P6, 4S2 e 3D1. É como se ele fizesse essa distribuição de cima para baixo sempre e colocou. Então, ele tem a camada 1, a camada 2, a camada 3 e a camada 4 com elétrons. As camadas de baixo eu não precisei colocar elétrons. Então, quantas camadas eletrônicas existem nessa distribuição? Quatro camadas. Essa é a resposta da letra A. Quatro camadas. Daí a letra B, ele perguntou assim: indique o número de elétrons no subnível mais energético. O subnível mais energético é aquele subnível mais afastado do núcleo. Ó, o subnível mais energético, pessoal, sempre é o último que eu coloco elétron, ó. O último que eu coloco elétron é o mais afastado do núcleo. Então, foi o último que eu coloquei. Quantos elétrons que eu coloquei aqui nesse último, no mais afastado? Um. Um elétron. Então, aqui só um elétron. Um elétron é identificado pela letra E e um sinal de menos em cima. Então, um elétron. Agora, a letra D, ele quer o número de elétrons na camada de valência, que é aquela camada que está mais distante. A camada mais distante é a camada 4. Quantos elétrons que tem na camada 4? Nessa camada de Dois. valência? 2. Então, aqui, 2 elétrons. Só isso, tá? E a número 4, que é uma questão de vestibular, ela é teórica, então ela é bem fácil. Ela fala assim, ó. Uma moda atual entre as crianças é colecionar figurinhas que brilham no escuro. Essas figuras apresentam em sua constituição a substância sulfeto de zinco. O fenômeno ocorre porque alguns elétrons que compõem os átomos dessa substância absorvem energia luminosa e saltam para níveis de energia mais externos. No escuro, esses elétrons retornam aos seus níveis originais, liberando energia luminosa e fazendo a figurinha brilhar. Essa característica pode ser explicada considerando-se o modelo atômico proposto por quem explicou, qual modelo atômico que explicou a luz? O de Dalton, D. de Bohr, né? O modelo atômico de Bohr. Então, essa é a correção das atividades de hoje. Essa é a aula de hoje. Em relação à distribuição eletrônica, é um pouquinho mais chato, mas na aula que vem a gente vai fazer muitas atividades relacionadas. Na 1, rapidão, professor. Oi? Na 1. É a C. A letra C, né? Deixa eu ver. Minha aula vai dar 7h30. Eu só tenho mais 5 minutinhos, mas vai ficar gravada. Eu vou deixar ela gravada, tá? A aula. Depois você dá uma olhadinha lá. Deixa eu só pausar aqui.